aquilo que é já uma longa reflexão da minha parte, mas, desde já, permitam-me que agradeça o convite, portanto, da professora Marília Santos Lopes Orenberg. Este alemão, peço desculpa, eu sei, mas pronto, para convosco compartilhar e partilhar uma investigação que tem já vários anos, que se iniciou quando do projeto de investigação Textos e Contextos do Orientalismo Português, Congressos Internacionais de Orientalistas entre um século, 1873 e 1973. Aliás, há aqui uma cara, pelo menos, que muito partilhamos destas nossas reflexões, e trabalho esse que prosseguirá. Tenho sempre estado ligada a estes meus fantasmas, mas que este trabalho irá realmente culminar, pelo menos parcialmente, com a reedição da obra de Lopes Mendes pela imprensa nacional, numa coleção que aí dirijo, intitulada Itinerários Portugueses. Portanto, é um dos volumes que irá sair, cujo primeiro volume não é o Lopes Mendes, sairá no primeiro semestre deste ano e, portanto, inaugurando esta coleção, outros autores sairão, alguns deles, nomeadamente o nosso António Lopes Mendes, aí estará. Mas vou então começar no sentido desta contextualização. Portanto, ao tocar e vou-me servir de um texto para não me perder, até porque há aqui questões conceptuais que eu gostei muito de repensar para esta intervenção. Portanto, ao tocar as representações de um orientalismo finissecular, importa ter em atenção que o orientalismo em Portugal, eu digo sempre isto, repito sempre isto, mas volto a repeti-lo e a retirei ao longo desta intervenção. No caso do orientalismo em Portugal, este tem que ser lido num tempo longo, o qual se constrói a partir do século XVI até ao presente. Agora já é quase que verdade Monsieur de La Palisse, mas quando nós começámos a trabalhar não era verdade Monsieur de La Palisse, agora é. Devendo, portanto, esta situação de ser um orientalismo de um tempo longo, participar dos seus instrumentos analíticos, na minha perspectiva, na análise deste orientalismo, os conceitos de memória e de discurso historiográfico. Tomo primeiro, o de memória, a partir da noção geral de que a anamnese participa na construção de identidades pessoais e coletivas, devendo, seguindo Joël Candot, ter em atenção três níveis: o da protomemória, a qual decorre do habitatus e da socialização, sendo uma fonte de automatismos do agir; a memória, o segundo nível, que enfatiza a recordação e o reconhecimento; e a metamemória, que consubstancia as recordações que o indivíduo faz do que viveu. Tanto o segundo, memória, e terceiro níveis, metamemória, o terceiro, consubstanciam a filiação no passado, construindo a identidade do eu, distintiva dos outros. Destaco o facto de, o terceiro nível, metamemória, acentuar as características próprias da memória coletiva e histórica. Já o discurso historiográfico, outro conceito que eu considero nuclear para esta análise do orientalismo em Portugal, inscrevo em Pomian e Fernando Catroga. O discurso historiográfico é uma operação intelectual crítica que desmistifica e laiciza as interpretações, objetivando-as através, ou melhor, pretendendo objetivar, depois poderemos discutir esta questão, através de narrações que ordenam sequenciar e sucessivamente causas e efeitos, de modo a convencerem que a sua representação do passado é verdadeira. Estes são os instrumentos de leitura que nesta esfera nos movimentamos para desocultarmos exatamente o orientalismo e movimentamos claramente no seio de culturas que deverão ser entendidas enquanto formas simbólicas da vida dos grupos humanos, delineadas a partir de diferentes condições, ganhando novas formas à medida que se deparam com novas exigências e oportunidades. Importa, por isso, atender não só aos resultados, produtos culturais, mas também aos significados e valores.
Se é certo que os estudos orientais se instituíram partindo do conhecimento das línguas orientais, da história e da cultura local, num diálogo intenso entre várias produções historiográficas, o Oriente, como signo de espaço, muitas vezes imaginado, foi e é uma parte integrante da civilização material e cultural da Europa, e o orientalismo, enquanto conceito decorrente das práticas imperiais e coloniais, formula-se através de gramáticas evolutivas próprias, emergindo no final do século XVIII em geografias mais amplas, o europeu, no espaço europeu, exatamente, florescendo a partir do século XIX. Nele participam práticas como a arte de descrição, comunicação, representação, que possuem autonomia face aos propósitos económicos, sociais e políticos e que frequentemente se apresentam sobre múltiplas formas estéticas. Este é um espaço que funciona como um repositório do que cada sociedade formula como pensamento e conhecimento de si e do mundo, sendo neste sentido um fator identitário da sociedade, surgindo como um palco onde várias causas políticas e ideológicas se esgrimam, e este é o contexto teórico que informa a minha análise. Importa desde já sinalizar que a descodificação do orientalismo na cultura portuguesa é, como já referi, volto a repetir, subsidiária de um tempo longo, não se cingindo aos espaços de institucionalização permanente dos projetos coloniais, pelo que as representações de um orientalismo fino-secular na obra de António Lopes Mendes têm que se entender nesta dimensão. Eu quero passar para o slide seguinte e não consigo. Será que... Ok, já está. A visão oral de um império fino-secular decorre deste mesmo processo de longa duração e impera no conjunto da obra de António Lopes Mendes. Vocês têm ali no fundo uma sinopse, não, um elencar de todas as obras, com a sua marcação temporal e com aquilo que eu considero ser, vá lá, o descritor vital para a interpretação de cada uma delas. Não podemos dizer que ela unicamente, não só temos um relatório, ou só temos uma memória, mas são primordialmente os marcos que as podem significar. Ora, como eu estava a dizer, essa visão oral de um império fino-secular aparece, seja nos vários relatos, ou melhor, seja nos vários relatórios ou memórias descritivas, dos quais de imediato se destaca a obra de 1886, intitulada em Ilha Portuguesa. Há pouco falámos dela, e o subtítulo da mesma, breve descrição das expressões portuguesas na Ásia. Ainda que considere e defenda que esse império português fino-secular rural se consubstancia explicitamente em 1892, 2 anos antes da morte de Lopes Mendes, no seu Oriente e a América, portanto, apontamentos sobre os usos e costumes dos povos da Ilha Portuguesa comparados com os do Brasil. Bom, neste opúsculo, e depois podemos discutir esta questão, Lopes Mendes sintetiza a sua visão histórico-memorativa oral e algo presentista do Império Fino-Secular Português, afirmando, exatamente, quando se debruça sobre Portugal e as colónias que são palavras suas, Portugal, dominado pela ambição desmesurada de tudo querer possuir, nunca lhe foi possível constituir, segundo Lopes Mendes, sólida e proficuamente as suas possessões ultramarinas. Estamos, obviamente, no século XIX e, portanto, aliás, no final desse mesmo século. Não se dilatou pelas costas de Barbária, diz-nos ele, que tinha de porta aberta. Senhoreou, mas não pôde completar a civilização da África Ocidental e Oriental, que em breve perderemos, segundo Lopes Mendes, se os nossos governos, também segundo ele, não explorarem devidamente do muito que ainda ali possuímos. Não se estabeleceu de um modo perdurável na Índia, China e Oceania. Enfim, soube fazer, mas não conservar o Brasil, a quem nos ligam poderosas tradições de família e interesses morais,
sendo de todas as conquistas do ultramar a única destinada, como já escrevemos, Lopes Mendes assinala, a perpetuar a nossa existência histórica. Fim de citação. Refira-se igualmente que as temáticas que estão exatamente ali sinalizadas, que sincreticamente são apresentadas neste derradeiro texto de Lopes Mendes, percorrem desde a interpretação sobre a descoberta da Índia Oriental, detendo-se substantivamente em Goa à presença portuguesa no espaço sul-americano e a questão brasileira. Recordo que esta obra resultou da investigação que Lopes Mendes realizou para a 10ª sessão do Congresso Internacional dos Orientalistas, que se deveria realizar em Lisboa em 1892, que se realizou. Ele declarou, exatamente nesta obra, não ter tido tempo para elaborar como desejava um estudo social, religindo o que considerou ser, nesta obra, o ponto de partida para outros trabalhos. Contudo, o tempo que viveria não lhe iria permitir concretizar este projeto, pois nos 2 anos seguintes, portanto ele morre em 1894, sairia na imprensa periódica, sim, epistolografia trocada com os amigos, tendo um conjunto de cartas que abordava temas relativos à sua permanência no espaço sul-americano, sido publicadas pela Sociedade de Geografia de Lisboa e, portanto, seriam possivelmente aquilo que formalizariam um livro sobre a América Austral. Mas atendemos a alguns dados biográficos, eles são sempre importantes, os quais permitem contextualizar a sua vivência in loco de uma Índia finissecular. Lopes Mendes nasceu em 1835 em Vila Real de Trás-os-Montes, ingressou aos 18 anos na Academia Politécnica do Porto, tendo terminado os seus estudos em Lisboa no Instituto Agrícola, onde obteve o diploma de médico veterinário lavrador. Em 1857, integrou a Comissão de Estudos Agrícolas e em outubro de 1859, foi nomeado administrador da Cavalaria do Prato. 3 anos depois, ocuparia um lugar de veterinário lavrador no estado da Índia, para onde partiu a 11 de agosto de 1862. Entre as várias funções que aí exerceu, destaco a sua integração na comissão incumbida da demarcação dos terrenos de Satari, que tinham sido arrendados a colonos estrangeiros, tendo Lopes Mendes elaborado o levantamento, delimitação e desenho das plantas topográficas das 2 aldeias de Satari, cujo mapa não deixou, o mapa de Satari, de integrar a sua Índia portuguesa, ainda que tenha publicado em 1864 os apontamentos sobre a província de Satari do estado da Índia portuguesa. Nesta primeira descrição, nestes tais apontamentos, surge exatamente a descrição de uma vivência e ele vai integrar, para além das notas publicadas no Boletim do Governo, já tinham saído exatamente, que era no fundo um relatório sobre a sua permanência, os desenhos originais. Desde logo, ou melhor, ele pretende integrar, nós não conhecemos essa integração. Desde logo ele vai manifestar a sua vontade, portanto estou a falar exatamente nestes apontamentos, portanto na intuição que foi feita, e diz-nos ele exatamente nesse texto. Desejando ser, Lopes Mendes diz, de algum modo útil a este país e conquanto conheça o nenhum valor dos meus escritos, perfeita postura retórica, porque logicamente ele dava valor aos seus escritos, tomo hoje a deliberação de publicar alguns apontamentos sobre a província de Satari e perceber que nada se tem escrito ainda sobre a agricultura e a riqueza do solo desta província, que pode vir a ser, pelos melhoramentos agrícolas ali iniciados, a mais importante do estado da Índia portuguesa. Estamos a falar em 1864, neste caso. Contudo, não se limita a sinalizar tais notas de teor mais económico, pois de imediato ele vai declarar estes apontamentos e diz-nos: estes apontamentos, depois de terem sido publicados no Boletim do Governo, entendi compilá-los neste folheto. Ele trata sempre os seus textos quase como folhetos, aonde vão aumentados mais algumas descrições dos costumes dos gentios, das suas festividades, dos reinos principais e das grutas e cascatas de Satari. E desenhos tirados do natural, que eu tinha dito. Mas esta questão, a questão dos desenhos, eu voltarei aqui um pouco mais à frente.
Em 1871, Lopes Mendes regressou a Portugal e viajou até ao Bussaco, elaborando com o seu amigo Augusto da Silva Santos uma monografia sobre aquele espaço, a qual foi publicada em 1874 e onde estão incluídos os 40 desenhos que fizeram sobre exatamente este espaço. As reminiscências sobre a sua presença no espaço indiano marcam este trabalho. Logo na introdução, Lopes Mendes declarou que no Bussaco se sentira transportado como por encanto para uma das virgens florestas indianas que na Índia são consagradas à divindade. Isto é, no fundo, palavras minhas adotadas ou adaptadas, portanto, de Lopes Mendes. Através dos seus desenhos, nomeadamente nesta obra, Lopes Mendes antecipa aquilo que eu considero ser a sua ideopaisagem, expondo o seu eu autoral, projetando uma ideal representação, e as suas ideopaisagens são orientalizantes, neste caso, da realidade. Agora, palavras de Lopes Mendes. Quando, no meu regresso da Índia, isto é a introdução que faço ao livro do Sá, entrei pela primeira vez, em 3 de setembro de 1871, na mata do Bussaco, indo visitar ali o meu prezadíssimo e antigo amigo, o excelentíssimo Sr. Conselheiro Rodrigo de Moraes Soares, costumado, como vinha, à contemplação das opulências florestais daquelas regiões, em que a exuberância da vida vegetal é tão pródiga em manifestações, tão surpreendido e maravilhado me senti que cheguei quase a imaginar-me transportado por encanto a uma dessas majestosas raios ou florestas virgens consagradas na Índia à divindade. Aqui, assim como lá, também a natureza se ostenta garbosa e arrebatadora, tanto no alcatilado da montanha, como no porte e vigor do arvoredo e na abundância puríssima das fontes. Fim de citação. Confronte igualmente com a luxuriante vegetação que entretece o desenho da fonte fria do livro dedicado ao Bussaco, que vocês têm aí exatamente representado, como que palipsesticamente ecoa na fonte fênix que surge na Índia portuguesa e no texto que refere como em Goa, no bairro das Fontainhas, isto Lopes Mendes é quem o diz, onde se situaria a referida desenhada fonte, se festeja, palavras de Lopes Mendes, com mais esplendor nas casas dos gentios, a imagem do Ganês, colocada no aroto, ornada de valiosas joias e cercada de luzes, flores e frutos, cujo relanço é rematado em diversas direções por cachos de areia. Portanto, isto é dito na Índia portuguesa. A memória cartográfica perdura ao longo das suas obras. Na Índia portuguesa, no segundo volume, deparamos com as cartas de Sattário, 1870, da ilha de Asdiva. Reparem, esta é datada de 1863, de Damão e Pragana Nagara Avelia, também datada de 1863, da Praça e Cidade de Diu, também desta altura. Portanto, no fundo, nós temos aqui cartas que saem realmente impressas entre 63 e depois 74. Recordo que os seus apontamentos sobre a província de Sattário, do Estado da Índia Portuguesa, sairiam em 1864. Portanto, um ano depois de algumas destas representações que eu aqui vos trouxe. E a sua Índia Portuguesa, em 1886, refira-se que já no primeiro volume da Índia Portuguesa, possuímos as cartas da costa ocidental da Índia, esta datada de 1871, do território português de Goa, de 1871 também, da Foz do Rio Mandóvico, também de 71. Portanto, estas 3 cartas são desta altura. Por seu turno, no seu livro sobre o Bussaco, aparece a representação cartográfica rapidamente deste espaço, datado de 1874. Importa ainda terem atenção, e esta questão sobre a cartografia e sobre o modo como ele a faz é muito interessante e é um dos vetores a terem atenção na obra de Lopes Mendes, mas como eu estava a dizer, importa ainda ter atenção que ao longo das páginas da sua Índia aparecem croquis algo topográficos de um espaço. Atente-se de imediato, eu acho que, exatamente, peço desculpa que me entusiasmei, não passei o slide, atente-se de imediato na abertura discursiva de Lopes Mendes ao declarar:
Isto é logo na primeira página, depois da introdução da Índia portuguesa. A narração que segue é simplesmente a indicação do nosso itinerário até à Barra de Goa, sem de modo algum pretendermos descrever a viagem de Lisboa à Índia pelo Egito. Esta viagem encontra-se em muitos locais. E a questão exatamente da viagem e do vapor na viagem é algo que também tem que ser explorado em Lopes Mendes e que também é explorado por outros orientalistas desta altura. Portanto, Afonso Loureiro, que há pouco citaste, portanto, sinaliza muito isto. Mas nós voltaremos a essa questão. Ora, esta viagem, diz-nos Lopes Mendes, encontra-se em muitos roteiros de outros livros, descrita por homens de elevada ilustração, e por isso nos dispensamos de a descrever. Partimos, diz-nos ele, de Lisboa, a 11 de agosto de 1862, a bordo do Ville de Lisbonne, paquete francês. Deste paquete eu não consegui encontrar, portanto, nenhuma representação. Que seguia a viagem para Cádiz e Gibraltar. Devendo esperar nesta cidade o paquete inglês Multum. Este encontrei notícia deste paquete, que depois, aliás, o nome vai ser, portanto, reutilizado, mas não encontrei imagem. Portanto, eu, quando escolhi exatamente gravuras da época de Cádiz, de Gibraltar e de Alexandria, exatamente este percurso, exatamente o Mediterrâneo, tentei vislumbrar-se ali uns paquetes, portanto, com a caracterização, portanto, do Multum, porque nós temos a descrição dessa mesma embarcação. Portanto, como eu estava a dizer, ele devia esperar na cidade de Gibraltar o paquete inglês Multum, que havia de transportar-nos para Alexandria. Palavras agora minhas. A imagem aérea, e pouco precisa do sentido cartográfico do termo, do croquis que vocês veem ali, diria mesmo é ficcionada, como que mapeia imaginariamente topos geográficos, onde para além, os topos obviamente Lopes Mendes, onde para além dos espaços aquáticos, Tejo, Mandovi, Mar Mediterrâneo, Oceano Índico, Mar Coxo, estou-me a referir àquele croquis que tem ali, se sinalizam regiões e cidades. Regiões são essas: Arábia, Pérsia, África, Lisboa, Cairo, Aden e Goa. Portanto, isto é realmente um mapa imaginário orientalista do nosso Lopes Mendes, que se encontra logo ali, de imediato, neste croquis. Mas continuemos na breve digressão biográfica. Portanto, a 3 de fevereiro de 1879, ele vai ocupar, Lopes Mendes, o assento de deputado às Cortes pelo Círculo de Mapuçá, Damão e Dio, e entre outubro de 1882 e setembro de 83 viaja pela América do Sul, não deixando, ao longo da sua vida, de escrever para diferentes periódicos. Portanto, os periódicos são muito diferentes, desde publicações lisboetas, como o Arquivo Rural, o Arquivo Pitoresco, as colónias portuguesas, portanto, a questão da harmonia, o Jornal Político, Literário e Comercial, Cronística do Soares, Almanaque Literário, a Ilustração Goana e ainda também, embora eu não tenha encontrado os textos dele, mas também escreveu para um periódico francês, Le Brésil, portanto, que seria um periódico parisiense que deveria circular somente nos círculos, possivelmente, de brasileiros em Paris. Este eu não consegui encontrar ainda, espero encontrar brevemente, talvez. Para além, nomeadamente, apontamentos e relatórios oficiais sobre a sua presença no espaço indiano, eu, de certa forma, depois trabalhei ali do ponto de vista, portanto, de quantidade de temas, sendo a sua obra de maior fundo, como eu estava a dizer, do ponto de vista do espaço indiano, a já referida Índia Portuguesa, é o triângulo Europa, Portugal, Índia e Brasil, que aliás se pode ver exatamente pelo gráfico que consegui aí traduzir, o espaço digressivo de Lopes Mendes, perdurando e intensificando-se a sua memória descritiva, em que o discurso historiográfico vai aqui e ali contando. Claramente flui no seu discurso, nomeadamente nas suas digressões memorativas pelo espaço indiano, a concepção sairiana de um orientalismo como expressão e representação cultural e ideológica suportada por instituições, como todos nós sabemos, vocabulário, imaginários, estilos, participando, no entanto, da construção empírica
ideal, no caso de Lopes Mendes, plurisecular, expondo distintos das estratégias, ainda que sobre elas faça Lopes Mendes pesar duras críticas. E cito de novo ao que citei aqui há minutos. Portugal, dominado pela ambição desmesurada de tudo querer possuir, é Lopes Mendes que nos diz, nunca lhe foi possível constituir sólida e proficuamente as suas possessões ultramarinas. Tanto a sua Índia portuguesa como o seu Oriente e América participam do diálogo intercivilizacional que se constituiu como linha de força do orientalismo finissecular, nomeadamente português, estando subjacente uma perspectiva autohistoricista. Esta perspectiva historicista defende outros diferentes significados para os textos historiográficos, em que a própria modernidade será a medida de todas as coisas, não se constituindo esta subjetividade como um embaraço para a ciência, mas o fundamento da sua possibilidade. E isto realmente encontra-se em Lopes Mendes. Na Índia Portuguesa, o propósito será apresentar os materiais que durante cerca de 9 anos tinha compulsado, publicando um livro que, nas suas palavras, não fora movido, Lopes Mendes diz, pelo amor da glória, nem pelo interesse, que não é para tanto o seu valor ou a nossa ambição, mas sim estimulados pelo desejo íntimo de ser útil ao nosso país, perpetuando pelo desenho os gloriosos monumentos e as ruínas. Este aspecto é também interessante, a questão da ruína, que por lá nós vimos testemunho eloquente da nossa passada grandeza na Ásia. Tal é o fim principal desta publicação, diz-nos Lopes Mendes. Iremos seguindo as nossas recordações, continuam a dizer-nos, apontando o resultado de alguns estudos que então fizemos, relativos não só aos desenhos do natural, que adiante apresentamos, estamos a falar da Índia portuguesa, portanto aí ele apresenta os desenhos, como a vários pontos, e agora vejam o enunciado, que é também interessante analisar, não tenho tempo para fazer. Geografia, ele recorre, diz que vai recorrer. Geografia, história, geologia, meteorologia, agricultura, estatística, etnografia, religião, usos, costumes e leis dos povos do Estado da Índia. Fim de citação. Subjaz, portanto, na minha perspectiva, o diálogo intercivilizacional e a historicidade discursiva, o qual se desvenda claramente exposto na sua proposta, e isso é que eu defendo, o Oriente e a América, apontamentos sobre os usos e costumes dos povos da Índia portuguesa comparados com os do Brasil. Frequentemente, as interpretações do tempo presente são disfóricas e os signos de modernidade corporizam-se em ideias coletivas, usando, neste caso, a perspectiva determiniana de que as sociedades são incluídas como organismos ou totalidades. Neste nosso século XIX, marcado por mudanças sociais profundas, nomeadamente assistentes à formação das sociedades de massas, surgindo algo que é fundamental em Lopes Mendes também, a identificação de sujeitos sociais coletivos. Que sujeitos são esses? Civilização, nação, povo, classe, raça. Estes sujeitos são postulados pelo historicismo ocidental como motores imanentes do dinamismo histórico. Neste contexto, a história foi cada vez mais apresentada, nesta altura, como um íter, no qual o conhecimento do passado era premissa fundamental para se entender o presente e se transformar o futuro. É isto que também acontece em Lopes Mendes. Neste tempo finissecular, a memória histórica corporiza-se como ideia-sentimento, para além daquela que é a sua útil função social. Ela propicia uma dimensão espiritual autoevidenciadora do todo, visto recorrer-se a todas as faculdades humanas e a recursos anímicos para dar um sentido à existência. Isto Lopes Mendes sente e transmite. Lopes Mendes corporiza exatamente, na minha perspectiva, esta identificação de sujeitos sociais coletivos, postulados como motores imanentes do dinamismo histórico, sendo a história, nele e para ele, um íter cujo conhecimento do passado constrói o entendimento do presente e é um instrumento nuclear para a transformação, na minha perspectiva, algo promissória de um futuro. Uma perspectiva que eu acho que Lopes Mendes transmite. Ele participa, Lopes Mendes, da edificação desta modernidade finissecular,
onde a ideia-sentimento atravessa a interpretação de um tempo histórico, relente a tradição numa outra realidade, a de um império que visa um presente em mudança, por vezes